Hoje nós vamos falar um pouco sobre o centro da vontade de Deus. Quindi oggi parleremo un po' sul centro della volontà di Dio. O que significa estar no centro da vontade de Deus e como saber se estou no centro dela? Che cosa significa stare nel centro della volontà di Dio e come sapere se sono al centro della sua volontà? É uma pergunta que creio muitas vezes ela ronda as nossas cabeças. È una domanda che tante volte viene nelle nostre teste E muitas vezes nós clamamos para estar neste lugar, e tante volte noi chiediamo per stare in questo luogo, principalmente quando algumas situações nos afrontam ou quando passamos por algumas dificuldades e desafios nas nossas vidas. principalmente quando ci sono situazioni che ci affrontano, che sono difficoltà o anche sfide nelle nostre vite. Bem, estar no centro da vontade de Deus ou nos propósitos de Deus é a grande busca, ou deveria ser essa uma grande busca de todo cristão. E essere quindi al centro della volontà di Dio dovrebbe essere la ricerca più alta, più grande del cristiano. Precisa existir em nosso coração um temor quanto a isso. Noi dobbiamo avere nel nostro cuore un timore in riguardo a questo. Mas como saber se eu estou no centro da sua vontade, próximo a ela ou ainda longe? Ma come sapere se io sono al centro della sua volontà, se sono magari vicino o se sono lontano? Uau. Pergunta de 100.000 euros. Então, essa questão, ela mexeu comigo nos últimos dias. E questo mi ha colpito in questi ultimi giorni. Me trouxe algumas dúvidas, algumas revelações a respeito, e é isso que a gente vai conversar um pouco então esta tarde. Quindi mi ha portato alcuni dubbi e anche alcune rivelazioni, su questo parleremo questo pomeriggio. Vendo na palavra do Senhor em Efésios 1, 9 a 10. Vedendo la parola del Signore, Efesini 1, 9 al 10. Eu vou ler depois aqui. Beleza. Prima in portoghese, poi in italiano. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na disposição da plenitude dos tempos. Na Bíblia a Mensagem, uma outra tradução que eu achei bem bacana também, diz assim: que por causa do sacrifício de Jesus na cruz, somos totalmente livres das punições decorrentes das nossas maldades. É a verdade que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo o que precisamos e fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Quindi dice, Efesini 1, 9 e 10, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Il disegno, cioè, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. João 6, 39 e 40 diz: Giovanni 6, 39 e 40 dice: E esta é a vontade daquele que me enviou. E Que questa... Scusami. Vamos de novo. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Então podemos dizer que para estarmos no centro da vontade do Senhor, Quindi possiamo dire che per stare nel centro della volontà del Signore precisamos crer em Jesus, dobbiamo credere in Gesù, que Ele morreu por nós, che Lui è morto per noi, pelos nossos pecados, per i nostri peccati, e que somente através dele conseguiremos a vida eterna. e che solo attraverso di Lui riusciremo alla vita eterna. Sim, Sì, a palavra de Deus diz que isso é estar no centro da vontade de Deus. la parola di Dio dice che questo è essere il centro della volontà di Dio. Esse é o plano macro para todos de Deus para a humanidade. Quindi questo è il piano macro per tutti, per l'umanità. Isso me deixou um pouco confuso, E questo mi ha fatto un po' confondere, porque seria tão fácil, perché sarebbe così facile. porque eu creio em tudo isso. Perché io credo in tutto questo.
né? Eu creio que Jesus morreu por mim. Io credo che Gesù è morto Eu per me, creio que Ele pagou o preço, né, pelos meus pecados. che ha pagato il prezzo per i miei peccati. Então seria muito fácil eu ficar quietinho e esperar meu destino ser concluído e pronto. Quindi sarebbe così facile solo essere fermo e aspettare il mio destino che si concluda. Mas seria tão pouco, né, diante de uma coisa tão grande. Ma sarebbe troppo poco davanti a una cosa così grande. Uma bênção tão grande dessas para nossas vidas. Una benedizione così grande per le nostre vite. E a vida com Jesus, ela não é nem um pouco sem graça. E la vita con Gesù non è neanche un po' noiosa. Olhem para nós, ou para a grande maioria que está aqui. Guardateci un attimo per la maggior parte delle persone che Há sono. poucos dias atrás nós estávamos no Brasil, Pochi giorni fa eravamo in Brasile, com as nossas vidas funcionando de uma forma regrada. con le nostre vite che funzionavano in una forma regolare. Como o pastor falou no começo, Come il pastore ha detto quando a all'inizio. gente aprendeu a trabalhar, Jesus nos chamou. Quando abbiamo imparato a lavorare, Gesù ci ha chiamato. Aí o Espírito Santo chega E lo Spirito Santo quindi arriva e chacoalha e faz uma bagunça com as nossas vidas e hoje estamos aqui. e ci scuote, fa un casino con le nostre vite e adesso siamo qua. Outro país, Un'altra nazione, outra cultura, un'altra cultura, uma língua que precisamos imparar. una lingua che dobbiamo imparare. Então existe sim algo muito maior. E quindi sì, c'è qualcosa di molto più grande. Na vida de Paulo nós observamos com bastante clareza isso. Nella vita di Paolo possiamo vedere con molta chiarezza questo. Quando aconteceu a conversão de Paulo, Quando Paolo è successa la sua conversione, ele estava no centro da vontade de Deus. lui era al centro della volontà di Dio. A partir daquele momento. Da quel momento lì in poi è stato il centro della volontà di Dio. Deixaria para trás seu passado de perseguição aos que pregavam o evangelho Lascerebbe al passato il suo persecutare la Chiesa e talvez falasse para algumas poucas pessoas o seu testemunho. e forse direbbe a alcune persone la sua testimonianza. Mas não. Però no, Ele entendeu que tinha propósito maior para a vida dele lui ha capito che c'era un proposito più grande per la sua vita e seguiu-se firme nesse caminho e lui ha seguito fermo in questa via e se tornou o maior apóstolo dos gentios, e si è diventato il più grande apostolo dei gentili, evangelizando muitas pessoas, evangelizzando tantissime persone, plantando igrejas piantando chiese e dando seu testemunho que é conhecido até os dias de hoje. e dando la sua testimonianza che è conosciuta fino ai giorni d'oggi. Então existe sim Quindi c'è sì algo mais poderoso para nós no reino de Deus. qualcosa di più potente per noi nel regno di Dio. Existe um plano C'è un piano macro, macro, mas existe um plano individual para cada um. ma c'è un piano individuale per ognuno. Propósito que para cada um de nós, Un proposito per ognuno di noi. e ele já está escrito antes de nós nascermos. E questo è già scritto prima che nascevamo. Salmos 139, Salmi, il Salmo 139, de 1 a 6 diz: dall'1 al 6 dice: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todo o meu caminho. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Tu sai quando seguo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi, poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta e io non la comprendo. Salmo 139:16 também diz: E anche il versetto 16 di questo capitolo dice: Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati, quando ancora non esisteva uno. Então aqui nós vemos que existe sim um livro
escrito por Deus antes de nós nascermos. Quindi possiamo vedere che qua c'è un libro scritto da Dio prima della nostra nascita. Existe um plano individual para cada um de nós já escrito. C'è un piano individuale per ognuno di noi già scritto. Mas, como Deus ele nos ama de uma forma tão surpreendente, tão grande, Come Dio ci ama di una forma così grande e sorprendente, Ele permite que nós escrevemos o nosso próprio livro. Lui ci permette di scrivere noi stessi anche il nostro libro, il nostro proprio libro. Então, a partir do momento que nós nascemos, Quindi dal momento che nasciamo já existe um livro escrito c'è già un libro scritto de cada dia da nossa vida, di ogni giorno della nostra vita, mas nós começamos a escrever o nosso próprio livro. ma anche noi iniziamo a scrivere il nostro proprio libro. Porque as experiências com o Senhor, elas são individuais. Perché le esperienze col Signore sono individuali, Então, são 2 livros. quindi sono 2 libri. E ao passar dos anos, Deus ele vai nos dando opções e vai abrindo portas E al passare degli anni Dio ci apre le porte e ci dà opzioni para que nós possamos convergir então esses 2 livros e tornar uma história só. perché possiamo mettere insieme questi 2 libri e far diventare una sola storia. Eu queria contar um pouco da minha E io volevo un po' raccontare da minha história, la mia storia, que se mistura com a história da minha esposa, claro. che si mischia ovviamente con la storia della mia libro mia só. sposa. É um livro Eram só. 2, virou um. Virou. Bem, eu nasci há alguns anos atrás, Eita. há poucos anos atrás, Sono nato Bene. alcuni anni fa, há 43 anos atrás. 43 anni fa. Tenho 4 irmãos, sou de uma família italiana. Ho 4 Eita! fratelli, sono di una famiglia italiana, Sangue italiano. sangue italiano. E até os meus 21 anos, eu morei numa cidade pequena do interior, lá do meu estado. E fino ai miei 21 anni sono abitato in campagna, Em sul do Brasil. nel sud del Brasile. Em campanha. Em Campanha. Nel sud del Brasile, una città piccolina in campagna fino ai 21 anni. Una piccola città, Una piccola città, di 40.000 abitanti. 40.000 persone, vabbè, per l'Italia è tanto. Troppo grande. 40.000 persone. Doitori sono sei. Bordone sono 40. Va bene, Troppo va bene. grande. È una provincia. Bem, nasci, mi criei nessa cidade com muitos amigos, Quindi sono nato e cresciuto in questa città con tantissimi amici. uma bela história. Una bella storia. Fiz um monte de coisas que não devia, que ficaram muito longe do livro do Senhor. Ho fatto un sacco di cose che non dovevo fare, che sono state così lontane dal libro del Signore. Fui pai aos 19 anos. Sono stato diventato padre con 19 anni. E logo depois disso eu me mudei para uma cidade maior, E dopo di questo mi sono trasferito in una città più grande. onde conheci minha esposa então. Casamos, Quindi ci siamo sposati. e depois de 5 anos nós nos separamos. E dopo di 5 anni ci siamo separati. Ficamos pouco tempo separados, 90 dias. Siamo stati 90 giorni più o meno separati. E voltamos com o propósito de ser melhores. E ci siamo messi di nuovo insieme col proposito di essere, di fare meglio la cosa. Então até esse ponto Quindi fino a questo punto nós estávamos escrevendo o nosso livro. stavamo scrivendo il nostro libro. E o Senhor, de uma forma muito amorosa, Il Signore di una forma molto amorevole Ele nos cuidou si è preso cura di noi e nos mostrava situações e portas para que nós pudéssemos convergir então nossas histórias. e ci faceva vedere quindi situazioni e porte perché potevamo far convergere la nostra storia, convergere il nostro libro con quello del Signore. Então quando a gente voltou desse período de separação, E quindi quando siamo tornati di questa separazione nós começamos a escrever então um livro, então o livro do Senhor e o nosso, eles se encontraram. Quindi abbiamo iniziato a scrivere il nostro nuovo libro e il libro nostro e del Signore hanno iniziato ad incontrarsi. Não foi fácil, E non è stato facile, foi um tempo bastante difícil, è stato un tempo molto difficile, muita
muitas tentativas do inimigo, de nós não encontrarmos, né, de nós não termos esse encontro com Jesus ou de nós abandonarmos esse caminho. Tantissime tentative del nemico di non farci trovare questa via e convergere il nostro piano con quello del Signore. Mas nós entendemos Ma noi abbiamo capito una cosa, que era chegada a hora então de nós escrevermos essa história junto. che è arrivato il momento di iniziare a scrivere questa storia insieme. Foi nesse tempo que a gente começou a andar com os nossos pastores, E in questo punto abbiamo iniziato ad andare insieme ai nostri pastori, há 12 anos atrás. 12 anni fa. Meu Deus. Tu era pequenininho. Io ero Eu era maior que pezzo você. di te. Eu era maior que você. Já fui maior que você. Tantissimo tempo. Tantíssimo, tá? Nome Senhor. Então assim, o propósito, né, o macro do Senhor, como diz o texto, é que ninguém se perca. Quindi il proposito macro del Signore, come ha detto il testo, è che nessuno si perda. Mas ele não interfere, a escolha é nossa. Ma lui non interferisce, la scelta è sempre nostra. E também, quando a gente começou a escrever então essa história, né, história junto, né, ali com o Senhor, e nós entendemos que existia um propósito particular para nossas vidas. Quando abbiamo iniziato a scrivere questa storia insieme al Signore, abbiamo capito che c'era un proposito individuale per noi. Ou quando nós, né, entendemos esse propósito, O meglio, quando noi abbiamo capito questo proposito, nós, mesmo assim, nós corremos o risco de nos desviar desse caminho. anche così abbiamo preso il rischio di sviarci da questa via. Porque existe um inimigo. Perché c'è il nemico. Existe um inimigo que ele luta incansavelmente para nos tirar desse caminho. C'è un nemico che sta sempre combattendo senza stancarsi per toglierci da questa via. João 10:10 Giovanni é um 10:10, versículo bem conhecido, che è un versetto molto conosciuto. que diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Dice che il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Gesù ha detto, ma io sono venuto perché abbiate la vita e la vita in abbondanza. Mais uma vez que alinhamos então nossos caminhos com o Senhor, Ma quando noi allineiamo la nostra via con quella del Signore, o Espírito Santo sempre vai nos alertar quando alguma coisa estiver saindo do caminho. lo Spirito Santo sempre ci farà vedere quando c'è qualcosa che esce fuori dalla via. Quando a gente aceita Jesus, né, como nosso Senhor e Salvador, Quando noi accettiamo Gesù come il nostro Signore e Salvatore, que o Espírito Santo vem fazer morada em nós, e lo Spirito Santo inizia ad abitare dentro di noi, eu creio que junto com esse morar ele coloca um sensor e um alarme. insieme a questo abitare lui mette tipo un sensore. E toda vez que a gente faz alguma coisa errada, que a gente peca ou que a gente sai desse caminho, Ed ogni volta che noi usciamo un po' da questa via, che pecchiamo, che facciamo qualcosa di sbagliato, esse alarme ele dispara. questo sensore, questo allarme inizia a suonare. E acontece uma coisa com o nosso corpo Succede qualcosa con il nostro corpo, que a gente não fica legal. che non stiamo bene, Nós ficamos incomodados. stiamo male. E quanto mais íntimo do Espírito Santo nós estivermos, Quanto più intimi dallo Spirito Santo noi siamo, mais rápido più veloce nós entendemos que nós estamos saindo do caminho. noi capiamo che stiamo uscendo dalla via. Mais rápido nós ouvimos o Espírito Santo dizendo: por aí vai dar ruim. Più veloce sentiamo la voce dello Spirito Santo che dice lì non andrà bene, Ali vai dar coisa errada. lì cosa brutta sarà. Citando o apóstolo Paulo mais uma vez, Io un'altra volta citando l'Apostolo Paolo, Paulo tinha uma intimidade tão grande com o Espírito Paolo aveva un'intimità così grande con lo Spirito Santo que ele ouvia do Espírito Santo qual cidade ele ia visitar e evangelizar. che tipo lui sentiva dallo Spirito Santo quale città doveva andare a E visitare, qual cidade ainda não era o momento dele chegar. e anche quale città non era ancora il momento perché lui arrivasse. Ou
ele estava numa cidade o lui era da una città e estava sendo muito bem tratado. e lo stavano trattando molto bene, Muitos amigos. tutti amici, E ele sabia que ele tinha que ir para outro lugar, que ali o tempo dele tinha acabado. e lui sapeva che doveva andare da un'altra parte e che lì il suo tempo era finito. Mas o sentimento humano, que Paulo era um homem, Ma come un uomo, il suo sentimento ele umano, gostaria de ficar ali mais um tempo. a lui piacerebbe magari stare un po' di più lì, Mas o Espírito Santo falava, não, teu tempo aqui é finito. ma lo Spirito Santo diceva no, il tuo tempo qua è Você finito. precisa ir para outra cidade que lá tem algo preparado para você. Tu devi andare da un'altra parte perché lì c'è qualcosa preparato per te. Então, essa é uma intimidade com o Espírito Santo que nós precisamos perseguir. Quindi questa è un'intimità con lo Spirito Santo che noi dobbiamo perseguitare. Porque quando eu li essa passagem onde Paulo fala, né, dessas experiências com o Espírito Santo, Perché quando io ho letto questo passaggio che Paolo dice di queste esperienze che ha vissuto con lo Spirito Santo, ele fala de uma forma tão leve e tão normal lui parla di una forma così leggera e normale, que era algo assim para ele muito, ou que talvez para nós cause uma uau, eu preciso, né, dessa intimidade, para Paulo era uma coisa do dia a dia. magari qualcosa che ci sorprende oggi, per lui era qualcosa di quotidiano. E isso me tocou muito porque é algo que eu sonho em ter um dia, Questo mi ha colpito così tanto perché io sogno di avere questo un giorno. que eu persigo todos os dias, qualquer coisa que eu vá fazer, ou alguma coisa mais séria ou mais simples, Io cerco ogni giorno, ogni cosa che faccio è più semplice, le più cose più difficili anche. eu pergunto Io chiedo e ouço. e sento. Às vezes não ouço nada. Tante volte non sento niente, Às vezes eu ouço. a volte sento. E não é porque o Espírito Santo não está falando, E non è perché lo Spirito non sta é parlando, porque eu não estou conseguindo ouvir por alguma coisa. è perché per qualche ragione non sto riuscendo a sentire io. Eu vi uma pregação do pastor Harold Io ho sentito una predica del pastore Harold, semana passada, acho que semana passada, settimana scorsa penso, que ele falou uma frase que me chamou a atenção. Acho que se pegasse a pregação dela toda, aquela frase é aquela que brilha. e quindi lui mi ha detto una frase che riassume un po' tutta la predica, quello che si distacca di più. Que ele falou o seguinte, que Jesus está para nós como um todo. Lui ha detto che Gesù è per noi come un tutto, A sua graça é um todo, o seu amor é um todo. la sua grazia è un tutto, il suo amore è un tutto. E nós estamos para Jesus como se nós fôssemos pegando partes disso. E noi verso di lui siamo come che prendiamo parte di questo tutto. Deixa eu ver se consigo explicar melhor. Fammi vedere se riesco a spiegare un po' meglio. Não é porque eu faço, por exemplo, algo bom que eu vou ter uma graça maior. Tipo, non è perché io faccio qualcosa di buono che avrò una grazia più grande. A graça ela tá toda ali, então precisa eu ir buscá-la como um todo. Perché tipo la grazia è già tutta lì, io devo andare a cercare e a prendere una parte disponibile. Depende de mim alcançar essa graça, não de Jesus e derramando aos pouquinhos. Dipende da me raggiungere questa grazia, non che Gesù deve versarla piano piano. Então, quando eu falo a questão do Espírito Santo de eu não conseguir ouvi-lo, não é porque ele não está falando, Quindi quando dico che non riesco a sentire completamente lo Spirito Santo non è perché lui non sta parlando, mas é porque tem algum barulho interferindo nessa nossa comunicação. E eu preciso buscar, identificar qual é esse barulho, esse ruído. perché c'è qualche rumore che interferisce nella nostra comunicazione che io devo cercare di sapere che cos'è. Mas uma coisa que a gente pensa muitas vezes, né, é que para eu alcançar então todo esse propósito que o Senhor tem para mim, Ma qualcosa che noi pensiamo tante volte è che perché io possa raggiungere il proposito di Dio per me, eu preciso estar perfeito, tipo io devo stare perfetto, não posso errar, non posso sbagliare, não posso pecar, non posso peccare, preciso ser forte sempre, devo essere forte sempre, enfim, fazer um saco de coisas. quindi non fare un sacco di cose. Mas isso não é verdade, é uma mentira do inimigo para as nossas vidas. Ma in realtà questo non è vero, è una bugia del nemico per le nostre vite. Porque existe uma liberdade no Evangelho Perché c'è una libertà nel Vangelo
que mesmo nós, tendo todos esses defeitos, sendo fraco, sendo falho, sendo pecador, Perché anche se abbiamo tutti questi difetti, che siamo deboli, peccatori, o Senhor sempre vai nos guiar para esse caminho. il Signore sempre ci guiderà questa via. Porque o preço pela minha vida, pelas nossas vidas, ele já foi pago. Perché il prezzo per le nostre vite in realtà è stato già pagato. Por um alto preço. Un alto prezzo. E isso precisa sempre estar vivo na nossa mente. E questo deve essere sempre vivo nella nostra mente. Esses dias eu estava pensando no momento em que Jesus era açoitado. Un altro giorno stavo pensando nel momento che picchiavano Gesù. E fazendo uma relação com os nossos pecados. E io facevo un paragone con i nostri peccati. Então, como se fosse assim, cada pecado que eu fizesse, cada pecado que eu faço representa uma chicotada nas costas de Jesus. Come se ogni peccato mio che io commetto è come una picchiata alle spalle di Gesù. Quando eu entendi, ou quando eu consegui visualizar essa imagem, eu fazendo uma coisa errada e Jesus tomando uma chicotada, Quando sono riuscito a vedere questa immagine, io peccavo e Gesù era picchiato, tomei um susto. io sono spaventato. Porque aí você consegue entender o sacrifício que ele fez lá antes mesmo de eu ter nascido. Perché lì tu riesci a capire il sacrificio che lui ha fatto anche prima che io fosse nato. Quanto tamanha misericórdia dele para nós. Come è grande la sua misericordia verso di noi. Para que nós possamos andar nesse caminho Perché noi possiamo andare in questa via e ter a vida eterna. ed avere la vita eterna. Então, Jesus olha para nós e ele só quer o nosso bem. Quindi Gesù guarda noi, lui vuole soltanto il nostro bene. Ele só quer que a gente tenha vitória. Vuole che abbiamo soltanto vittoria. E nós, E noi, no nosso mundo egoísta, carnal, e noi tante volte nel nostro mondo carnale, egoista, muitas vezes lembramos do Senhor só nas horas que precisamos. tante volte ci ricordiamo del Signore solo nei momenti che abbiamo bisogno. Então, é algo que a gente precisa cada vez mais buscar. É esse propósito individual que o Senhor Jesus tem para nossas vidas. Quindi è qualcosa che noi dobbiamo sempre cercare. Qual è il proposito individuale che Dio ha per le nostre vite? Porque existe uma coisa muito boa e interessante que nós vamos ver agora. Perché c'è una cosa troppo bella ed interessante che noi vedremo adesso. Então, existe um livro que o Senhor já escreveu antes de nós nascermos. Quindi c'è un libro che il Signore ha scritto prima di che nascevamo. E existe um livro que nós escrevemos. E c'è un libro che noi scriviamo. E vai chegar um tempo que esses dois livros eles vão ser abertos. Ci sarà un momento in cui questi due libri saranno aperti. Em Apocalipse 20:12 Apocalisse 20:12 diz assim: dice così: E eu vi os mortos, pequenos e grandes. E quando ele fala pequenos e grandes aqui, não são estaturas, alto, pequeno. São todo tipo de pessoa, rico, pobre, enfim, é uma forma que eles têm de dizer que são todos, ninguém vai escapar. Então, e eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Poi vidi morti, grandi e piccoli, ritti davanti al trono. Furono aperti dei libri, fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto in quei libri, ciascuno secondo le sue opere. Então esses dois livros vão ser abertos e colocados lado a lado. Quindi questi due libri saranno aperti, saranno messi uno da fianco all'altro. E eles podem ou não se tornar uma história só. E allora questi libri possono o no diventare una sola storia. Agora, diante do que a palavra fala, Ma davanti a quello che la parola dice, o que acontece com os que não serão salvos, quello che dice che quello che succederà a quelli che non saranno salvati, io
creio que é melhor que as histórias se tornem uma só. Penso personalmente che sia meglio che le storie si diventino una sola cosa. Quanto mais cedo essa história se tornar uma só, E quanto più presto la nostra storia si diventa una sola, mais bonita ela vai ficar. più bella la storia sarà. E eu creio assim, que eu fico imaginando então que nós vamos estar lá. Quindi Não, immagino che saremo lì. essa cena é... Questa scena è Não impazzita. sei se eu consigo explicar, però. Non so se riesco a spiegare. Então eu aqui, Jesus aqui e o anjo de lá. Io sono qua, Gesù è qua e l'angelo è lì. Os livros são abertos. E i libri sono aperti. É claro que o meu olho vai correr para onde eles se encontram. Certo che i miei occhi corranno da dove si incontrano. Agora o livro começa a dar volta, dá volta, dá volta, dá volta, não começa a se encontrar. Creio que vai dando um pavor no peão que está aqui, olhando para aquele negócio lá que não vai se cruzar. Magari si vede lì il mio libro che è la storia che trascorre, il mio libro che non incontra il libro del Signore, mi inizio a disperare. Agora pensa, o livro abre, 3, 4 páginas, se funde uma só, daí eu olho pro Senhor, o Senhor me olha, nós damos uma risadinha, tá tudo Adesso certo. Aí penso é lindo. sì, invece passano 3-4 pagine e poi le storie si diventano una sola, io guardo il Signore, facciamo così, tutto bello. Então, eu creio que é isso que a gente, nós como cristãos, nós precisamos perseguir na nossa vida. Quindi credo che è questo che dobbiamo perseguitare noi come cristiani nella nostra vita. Existe sim um plano macro, C'è sì il piano macro, que é que nenhum de nós se perca. che nessuno di noi si perda, Crendo, né, que o único Senhor e Salvador é Jesus Cristo, credendo che l'unico Signore e Salvatore è Gesù Cristo, que Ele morreu por nós pela remissão dos nossos pecados, che è morto per la nostra redenzione, per i nostri peccati. e Ele é a nossa porta de entrada para a vida eterna. E Lui è la nostra porta di entrata per la vita eterna. Mas existe um plano individual que nos faz muito melhores, Ma c'è un piano individuale che ci fa molto migliori, que faz com que nós consigamos passar por essa terra deixando um legado, che fa con che possiamo attraversare questa terra lasciando un'eredità, levando esse mesmo amor que eu tenho hoje sobre a minha vida portando questo stesso amore che io ho nella mia vita para outras pessoas. per altri. A alegria que eu tenho ao acordar todos os dias pela manhã e saber que o Espírito Santo está ali comigo, La gioia che ce l'ho io di ogni giorno alzarmi alla mattina e sapere che lo Spirito Santo è lì con me, eu consegui passar isso para outras vidas. riesco a passare questo ad altre persone, Ter pessoas próximas a mim avere persone vicine a me que eu consiga confiar, che riesco a fidarmi, que eu sei que não é por um interesse da minha vida, e so che non hanno fiducia basata in interesse, e que eu consiga andar por esse mundo, mesmo ele me mostrando tantas coisas, tentando de todas as formas me tirar desse caminho, e posso camminare in questo mondo sapendo che anche se ci sono tante proposte che mi vogliono togliere da questa via, mas eu consigo andar por ele sereno, io riesco ad andare que nada vai mudar essa certeza no meu coração. per questa via di forma serena, con la certezza nel mio cuore che niente cambierà. E finalizando então, Quindi andando verso la fine, então existe esse plano macro, né, do Senhor, que Ele tenta então nos trazer de volta para um relacionamento que foi rompido lá em Adão e Eva. quindi c'è questo piano macro che Dio cerca di portarci indietro, nel senso portarci dopo di quello che è successo nel giardino. Gênesis 2:15, nesse não vai precisar colocar ali, enfim. Gênesis 2:15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, né? Cultivar o jardim. Quindi dice che il Signore ha messo l'uomo e la donna lì sul giardino per coltivarlo. Então aqui nos fala claramente que Deus sempre quis um relacionamento com o homem. Quindi parla chiaramente che Dio ha sempre voluto un rapporto con l'uomo. E Adão e Eva quebraram isso. E quindi Adamo ed Eva hanno rotto questa cosa. Então, quando a gente se converte e junta de novo, né, os planos do Senhor na nossa vida, Quando ci convertiamo e ci ricolleghiamo al Signore e ai Suoi piani, esse relacionamento então ele é restaurado. questo rapporto è ristorato.
tradutor e ajuda quando falta a palavra. Predicatore parla italiano. E Jesus, então, além disso, Deus tem esse plano individual para nossas vidas, que Ele olha para nós e fala assim, cara, você pode muito mais do que simplesmente ter isso. Quindi c'è il piano macro e anche quello individuale, che Dio dice tu puoi molto di più di semplicemente quello che vedi. Que é o quê? Que é espalhar, então, o Evangelho por todas as nações e povos. E questo piano è spargere il Vangelo da tutte le nazioni e i popoli. Como, por exemplo, o André e o Luca fazem esse trabalho na escola. Come tipo io e Luca abbiamo fatto quest'anno alla scuola missionaria. Essas viagens onde eles levam, então, o Evangelho do Senhor de uma forma diferente para pessoas de diversas nações, línguas e culturas. Quindi è una missione che facciamo, che portiamo il Vangelo di una forma differente a persone di diverse lingue, culture e nazioni. Mateus 28, 19 e 20 diz: Matteo 28, 19 e 20 dice: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, Dunque andate e fate discepoli da tutte le nazioni, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. insegnandoli ad obbedire a tutto quello che vi ho comandato. E eu estarei sempre com vocês até o fim do século. E io sarò sempre con voi fino alla fine dei tempi. Então Jesus sempre vai estar conosco Quindi Gesù sarà sempre con noi. onde nós andarmos. Dovunque andremo, sarà sempre con noi. Amém. E então o centro da vontade de Deus, ele tem um livro que nós não conseguimos ler, Quindi il centro della volontà di Dio ha il libro che noi non riusciamo a leggere, mas nós temos um caminho que nós podemos andar. ma noi abbiamo una via per cui possiamo camminare. Jesus. E questa via è Gesù. João 14,6 diz: Giovanni 14,6 dice: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Io sono la via, la verità e la vita. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nessuno può venire al Padre se non per me. Então é Jesus. Quindi è Gesù. O caminho é Jesus. La via è Gesù. Ele tem esse propósito para nossas vidas. Lui ha questo proposito per le nostre vite. Como eu disse, antes, a nossa vida estava muito tranquila. Come ho detto prima, la nostra vita prima era molto tranquilla. Estávamos, creio que, num plano individual, mas talvez mais no plano macro do que no individual. Stavamo in un piano individuale, ma forse più nel piano macro che in quello individuale. E o Espírito Santo chegou e falou assim: é a hora desses caras ficarem só com o individual. E lo Spirito Santo è arrivato e ha detto così, è il momento che loro possono prendere solo il loro proposito individuale. Então eu vou enviá-los para a melhor nação do mundo. E quindi li invierò alla nazione migliore del mondo. Il paese Amen. più bello del mondo. Il paese più bello del Il bel mondo. paese, il paese più bello. Con il cibo più bello del mondo. Il cibo più bello del mondo. Tipo, É. Questo E o Espírito Santo, então, ele vai nos mostrando se nós estamos vivendo nesse caminho ou não. E quindi lo Spirito Santo ci fa vedere se stiamo camminando in questa via o se no. Porque imagina que se não houvesse o Espírito Santo, e nós, na nossa pouco conhecimento, ou conhecimento muito limitado, Immagina se non ci fosse lo Spirito Santo e noi nella nostra conoscenza limitata nós poderíamos achar que nós estávamos no centro, potevamo pensare che eravamo al centro, tipo, nós estaríamos achando que estávamos no centro de Bérgamo, nós estaríamos em Roma. tipo pensando che eravamo al centro a Bergamo e in realtà eravamo a Roma. Se com o Espírito Santo já tem pessoas que estão muito fora achando que estão dentro, Con lo Spirito Santo ci sono tante persone fuori pensando che sono dentro. imagine se o Espírito Santo não tivesse Figurati se non ci aiutando. fosse lo È vero. Spirito Santo. é velho. Então, nós precisamos dessa intimidade, Quindi noi abbiamo bisogno di questa intimità, dessa profunda intimidade. di una intimità profonda. Pastor Cote diz uma frase que é muito interessante. Il pastore Cotti dice una frase molto interessante. Ele diz assim: se você sente que não está vivendo o plano que Deus tem para você, E lui dice così: se tu senti che non stai vivendo il piano che Dio ha per te, saiba, lo devi sapere.
Deus sempre tem um plano para aqueles que estão fora do plano. Sai di questo, Dio ha sempre un piano per coloro che sono fuori del piano. Então, Deus sempre tem um plano. Quindi Dio ha sempre un piano. Então, o que nós precisamos buscar sempre? Quindi che cosa noi dobbiamo cercare sempre? É buscar esse plano individual. Cercare questo piano individuale. Uma vez, claro, estando, né, no plano macro, né, de Deus, Una volta che già siamo nel piano macro di Dio, buscar esse plano individual para cada um de nós. dobbiamo cercare questo piano individuale per ognuno di noi. E lembrando que E ricordandoci o plano individual é individual. che il piano individuale è individuale. Deus tem um plano para mim Dio ha un piano per me e tem um plano para minha esposa. e un piano per la mia moglie. Tem um plano para as minhas filhas, Ha un piano per le mie figlie, para minhas irmãs. per le mie sorelle. Então, é individual. Quindi è individuale. Então, nós precisamos ter essa intimidade com o Espírito Santo Quindi noi dobbiamo avere questa intimità con lo Spirito Santo e buscar, então, esse plano para cada um de nós. e quindi cercare questo piano per ognuno di noi. Amém. Aleluia. Amen. Questo. Queria convidar você a ficar em pé para nós orarmos. Invito ad alzarti perché possiamo pregare. Eu penso que o Senhor tem mexido conosco bastante sobre essa palavra. Penso che il Signore ci sta parlando con questa parola. Isso começou de uma forma bastante intensa na última reunião de oração. Questo è iniziato molto intensamente nell'ultima preghiera che abbiamo fatto, onde o Senhor falou sobre isso, a respeito de um propósito dele, de nós buscarmos pessoalmente como igreja. dove il Signore ha detto su questo un proposito individuale e noi come Chiesa che dobbiamo cercarlo. Agora eu queria fazer um desafio para todos nós nessa hora. E adesso volevo fare una sfida per ognuno di noi in questo momento. O Alex mostrou sobre 2 livros, Alex ci ha fatto vedere i due libri e ali em Apocalipse, no capítulo 20, fala desse encontro dos dois livros. lì in Apocalisse 20 dice di questo incontro dei due libri E esse apavoro que pode acontecer conosco nessa hora. e magari questa paura che ci può venire in questo momento. Mas você percebeu que o versículo começa assim, que ele viu os mortos, tanto grandes e pequenos, Ma tu hai visto che lui dice così, che lui ha visto i morti sia i grandi che i piccoli. e a gente entende na Bíblia que existe uma forma de nós morrermos antes de nós chegarmos nesse dia. E possiamo capire che c'è una forma perché possiamo morire prima di arrivare in questo giorno. Nós somos chamados a morrer por Jesus, Noi siamo chiamati a morire per Gesù, por nós, para nós mesmos. morire per noi stessi. Então eu creio que nós podemos hoje, Quindi io credo che noi possiamo oggi, se nós tomarmos essa posição de nós morrermos para nós mesmos, se prendiamo la posizione di morire per noi stessi, eu creio que a gente tem como que uma chance nessa hora io credo che noi abbiamo come una chance in questo momento de nós nos colocarmos naquele lugar di metterci in quel posto diante do Espírito Santo que está aqui, davanti allo Spirito Santo che è qua, da presença de Deus e dos anjos, dalla presenza di Dio e degli angeli, e nós, de uma forma ousada, e noi di una forma coraggiosa fazermos uma consulta. possiamo consultare. Amém? Amen. Você tem coragem nessa hora de, na presença do Senhor, pedir para que Ele abra esses livros agora? Avresti tu il coraggio di chiedere al Signore perché Lui possa adesso a te aprire questi due libri adesso, Para que Ele possa te mostrar agora como estão esses livros? perché Lui ti possa far vedere come sono questi libri, Se eles estão longe, se eles estão perto, se sono vicini, se sono lontani, se existiu uma fusão ou não ainda. se c'è stata questa fusione o se no. Amém? Amen. Temos uma oportunidade nessa hora. Noi abbiamo un'opportunità adesso. Esse texto diz que naquela hora Questo testo dice che in quel momento é um momento de julgamento, è un momento di giudizio, mas agora é um momento da graça, ma adesso è il momento della grazia, de nós podemos deixar que o Espírito Santo mostre isso para nós. Abra os nossos olhos, há tempo. di poter permettere che lo Spirito Santo apra i nostri occhi ancora in tempo. Amém? Amen. Então faz o seguinte, fecha os teus olhos. Quindi fai questo, chiudi un attimo i tuoi occhi. Pede para o Senhor nessa hora mostrar os livros
para você. E chiede con che il Signore ti possa far vedere liberi. Peça para Ele te mostrar a tua vida, como Ele está enxergando agora a tua vida, o que você faz, Chiede che Lui ti possa far vedere come Lui vede la tua vita como adesso. você tem gastado os teus dias, Come stai spendendo i tuoi giorni. como você tem permitido que a sua vida tenha acontecido, está acontecendo dia após dia. Come tu stai permettendo che la tua vita succeda ogni E ao giorno. mesmo tempo, deixa Ele mostrar para você o plano dele, como Ele tem algo para você que sempre é maior. E adesso anche lascia con che Lui possa farti vedere che Lui ha un piano che è sempre più grande.